Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 7 de junho de 2022, terça-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, terçou amanhã, tô gravando aqui após a vitória do Brasil, tô com essa blusa que a Betfair me deu, assinada pelo Rivaldo, tá? Esquece o 10 do Penta e hoje ganhamos com o gol do 10 do nosso Hexa. Então é o seguinte, vamos lá, eu tenho jogos interessantes para amanhã, passando sobre ontem rapidamente, quase que a gente perdeu o bilhete ali no último minuto, a Espanha salvou a gente, aí apenas anulou, Portugal cravou uma goleada, Mengão, hein? E o Paulo Souza, hein? Por mim pode continuar no Flamengo. Então é isso, vamos para amanhã sem enrolar? E amanhã vai sair o nosso curso, hein? Nosso curso mais um grupo de um ano comigo. Novidades amanhã, vambora! Vamos começar, eu ia deixar esse jogo pro final do vídeo, mas eu vou falar em... como é que fala? Vou falar em sequência de horário mesmo, tá? E só falando do jogo do Brasil hoje, cara, o jogo foi foda porque o Japão ele veio proposto a matar os caras do Brasil, pô. Só bateram, filho. O Japão bateu o jogo inteiro, o juiz não dava um cartão. Foi começar a dar um ali no segundo tempo, só pra falar que tava aí. Na moral, os caras do Brasil apanharam muito. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. 3 horas, eliminatória da Copa do Mundo. Tem o jogo do Emirados Árabes contra a Austrália. Jogo único, tá? Mas quem vencer ainda não está na Copa. Vai enfrentar o Peru. O Peru tá só esperando ali uma das duas equipes. E aí sim vai ser um jogo de final. Vou falar pra vocês, vai ser difícil ganhar do Peru, tá? O Peru tá animadíssimo e tá com tudo aí pra... Deve chegar com tudo, irmão, na Copa. Vai ser difícil segurar o Peru essa temporada. Mas vamos lá. Quando elas se enfrentam nos últimos 6 jogos, em todos os 6 a gente teve menos que 3 gols. Os Emirados Árabes dos últimos 5, em todos os 5 a gente teve menos que 3 gols. A Austrália vem sofrendo gols a 4 partidas. Então vamos lá, tropa. Essa partida aqui é o seguinte, é um jogo interessante, como é um jogo único, né? E pode valer uma vaga numa Copa, pelo menos o sonho ainda de disputar uma Copa. Pode ser interessante explorar um momento de desespero ali no segundo tempo. Normalmente a gente tem visto gols nesse cenário. Só ontem que o jogo do País de Gales contra a Ucrânia, mas também, os gols que a Ucrânia perdeu é para parar, né? E os contra-ataques do País de Gales também. Mas assim, fica de olho, de repente a Austrália estiver ganhando, que tem uma seleção melhor, os Emirados Árabes vão para cima, vão pro desespero. Agora, enquanto esse jogo estiver empatado, eu não mexeria não, tá? O jogo começou 0-0, deixa quieto. Aí de repente a Austrália ganhando, aí os Emirados Árabes ganhando também, aí pode valer a pena estar buscando mais gols, tá? Mas pré-live, toma muito cuidado com esse jogo. 3h45 da tarde, temos um grande clássico aqui pela Europa, o jogo da Alemanha contra a Inglaterra, tem tudo para ser um jogão, até porque só a vitória interessa para as duas equipes. A Inglaterra que tropeçou para a seleção mais fraca do grupo, perdeu para a Hungria de 1-0, mas a Hungria jogou melhor. Beleza, mas você vê um grupo com a Alemanha, Itália e Inglaterra, você imagina uma das três se classificando, não a Hungria, pô. E assim, como a Inglaterra já tropeçou o primeiro jogo, para ela é vencer ou vencer. E para a Alemanha também é muito importante vencer. Por quê? Porque se ela, vamos supor que ela empate com a Inglaterra e a Itália ganha da Hungria, a Itália acaba dependendo só dela para se classificar para a próxima fase, jogando contra uma Inglaterra já eliminada, entendeu? E como só o primeiro colocado se classifica, a Alemanha tem que ganhar jogando em casa. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. A Alemanha não perde há 10 partidas. A Inglaterra, dos últimos 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Tropa, não vou enrolar. Para mim é jogo para a gente ver pelo menos 2 golzinhos. Eu vou cravar mais de 1,5 gols. Ou então ambas marcam também. Mas para mim o mais coerente aqui é buscar apenas 2 gols, tá? Como eu disse para vocês, é um jogo que só a vitória interessa, principalmente para a Inglaterra, que está jogando fora de casa, que perdeu a primeira partida. Então acredito que pelo menos 2 gols a gente veja. Placar para mim desse jogo... Vou cravar o jogo de mais um joguinho de 1-1 ou 2-1 para a Inglaterra. 2-1 para a Alemanha. Eu acredito que a Alemanha não perca esse jogo em casa. Mas vou falar para vocês, o tanto de zebra que a gente tem visto na Nations, eu vou ficar de fora do mercado de resultados aqui. Outro jogo que eu tenho aqui também, do mesmo grupo, também às 3h45, Itália contra Hungria. Essa cotação aqui também não me pega. Foi a mesma cotação que estava para a Inglaterra contra a Hungria também.
Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A Itália empatou o primeiro jogo e a Hungria venceu. A Itália, para ela, é vencer ou vencer, tá? Se ela não vencer da Hungria aqui, aí vai ter que jogar o último jogo contra a Inglaterra e a Hungria jogando pelo empate, enfim. É jogo que a Itália ela tem que vencer, pô. Vamos dar uma olhada no histórico. Itália vem sofrendo gols há 4 jogos. Hungria dos últimos 7 em 5. A gente teve menos que 3 gols. Tropa, mais de 1,5 gol nesse jogo aqui. Itália tá jogando em casa, precisa da vitória, só ela interessa. A Hungria deve truncar mais o jogo, né? O empate para a Hungria não é ruim, só que tem que respeitar também a partida que a Hungria fez contra a Inglaterra. Se a Itália der mole, a Hungria vai chegar cravando. Então, mais de 1,5 gol aqui também é interessante. E o legal é que na Nations a gente tá pegando odd de 1,40 direto no mais de 1,5 gol pré-live. E normalmente a gente tem visto pelo menos 2 gols. Em quase todos os jogos da Nations a gente viu pelo menos 2 gols. Só buscar o histórico aí. Então é mais um jogo interessante pra gente estar buscando. Beleza? Placar pra mim desse jogo, 2-0 pra Itália. Também às 13h45, indo agora pra Série C. A Nations tem Série A, Série B e Série C. Eu tenho o jogo da Turquia contra a Lituânia. Foi a mesma situação, o mesmo papo que eu conversei com vocês. A Turquia, ela caiu para a Série C, mas ela está muito acima dos outros times. Portanto que o primeiro jogo eu falei que provavelmente ela ia golear. Eu falei que ia ser 3-0, acabou sendo 4. E é mais um jogo aqui que a Turquia tem tudo para passar o carro, tá? A Lituânia é uma seleção muito fraca. A Lituânia perdeu de 2-0 para Luxemburgo. A Turquia está querendo buscar essa vaga de volta para a Série B. Eu acredito que jogando aqui contra a Lituânia, mesmo sendo fora de casa, ela tem tudo para vencer com tranquilidade. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Lituânia vem sofrendo gols há 19 partidas. A Turquia dos últimos 6, em todos os 6 a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 8 em 6 foram ambas marcam. Não vou enrolar não, é vitória da Turquia, beleza? É uma cotação muito baixa, foi a mesma situação que eu falei do outro jogo. Ou é um jogo para completar o bilhete, ou é um jogo para você buscar uma vitória ali no primeiro tempo. Placar para mim desse jogo tem cara de ser 3-0 para a Turquia, ou 2-0, né? Se a Lituânia ficar se defendendo, vai ser 2. Mas a Turquia tem tudo para vencer mais um jogo bem. 7 horas da noite, pela Série B, eu tenho um jogo do Gigantesco da Colina, que está sem técnico, né? Eu que sempre critiquei o Zé Ricardo, mas da forma que ele saiu, eu fiquei assim meio balançado, né? Ele recebeu uma proposta do Japão, pediu para sair, e ele tá certo, porque quando entrar agora o pessoal da 777, né? Serve nada, isso aqui é brasileiro, irmão. 777. Ele já era um cara que provavelmente ia sair, então ele recebeu uma oferta e, porra, fez a melhor coisa, irmão. Fez a melhor coisa, saiu do Vasco e foi para um time aí lá do Japão, primeira divisão, vai tirar onda. Eu desejo todo o sucesso do mundo ao Zé Ricardo. Tropa, é um jogo que eu ia falar que era mais um empate pro empate da Gama, né? Mesmo sendo muito difícil jogar nos aflitos, o Vasco ele tá com sorte, sabe? O Vasco tá com sorte, então para mim seria mais um jogo de empate. Mas agora sem técnico, vou falar para vocês que, pô, tô fora. Um jogo interessante pra gente ver poucos gols. O Vasco em 10 jogos fez apenas 8 gols e sofreu apenas 3. Isso aqui é um cenário incrível. O Vasco ele tem a melhor defesa da Série B, pô. Isso é inadmissível, pô. Você já viu a defesa do Vasco? Os componentes da defesa do Vasco? É o Batman, pô. O Batman ali no gol tá salvando o Vasco de tudo que é jeito. E eu tenho o Náutico que já distanciou um pouco da galera aqui de cima, já está a 6 pontos, então para o Náutico vencer o Vasco, que é um concorrente direto ali pelo acesso, é muito importante. Tá jogando dentro de casa, vai ter a torcida a seu favor, e o Náutico, pro Náutico é muito importante vencer. Em 10 jogos, o Náutico fez apenas 8 gols, sofreu 10. Série B tem sido bastante under essa temporada. Quando elas se enfrentam, normalmente é jogo de gols. Dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5 em todos os 5 foram ambas marcam. O Náutico não perde para o Vasco há 3 partidas, mas sofre gol do Vasco há 10 partidas. E o Vasco sofre gol do Náutico há 5 partidas. O Náutico vem de 3 jogos de vencibilidade. Dos últimos 7 em 6, a gente teve menos do que 3 gols. O Vasco vem de 10 jogos de invencibilidade. É um invicto, empate da Gama. E vem sem sofrer gols há 5 jogos. Dos últimos 10, em todos os 10, a gente teve menos do que 3 gols. Tropa, é o seguinte, jogo horrível para mercado de resultados, tá bom? Eu acredito que o Vasco não vai perder, mas eu sou torcedor também, então não tem como eu falar isso para vocês. Nesse jogo especificamente, não. Ainda mais sem treinador. Mas é um jogo que, para mim, a tendência é a gente continuar vendo poucos gols na Série B. Mas o Náutico e o Vasco sempre fazem jogo de gols. Beleza, mas, pelo que a gente tem visto... para vocês terem uma noção, o Vasco é a melhor defesa do campeonato, então já tem alguma coisa errada nisso, entendeu? Então toma cuidado, quem quiser trabalhar nesse jogo, pré-live, tá? Você assistindo ao jogo é outra história, mas eu viria aqui para buscar poucos gols, menos de 3 gols e meio aqui, para mim é o safe, acredito que não vai sair 4, a gente pode ver um jogo de 1-1, 2-1, mas acredito que 4 gols a gente não veja, e o menos de 2 gols e meio aí para quem é mais ousado.
tá? Mas acredito que seja a melhor opção aqui, o menos de 3 gols e meio. Placar para mim desse jogo, 1-1. Continuar aqui na Série B, só que agora às 9h30 da noite eu tenho um jogo do Grêmio contra o Novo Horizontino. O Grêmio que também gosta muito de um empate, vem de 4 empates seguidos, e o Novo Horizontino vem de 3 jogos sem vencer. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. As duas equipes aqui estão bem próximas na tabela. O Grêmio ele está em quinto, porém ele já está a 4 pontos aqui do G4. Para ele voltar a vencer é muito importante, principalmente voltar a vencer dentro de casa. Vai enfrentar um adversário aqui que está com confronto direto com ele, está com a mesma pontuação. Só que o Grêmio é um time que em 10 jogos fez apenas 7 gols e sofreu 4. O Novo Horizontino em 10 jogos fez 9 e sofreu 9. Grêmio jogando dentro de casa, ganhou 2, empatou 1 e perdeu 1. Detalhe interessante que o Grêmio fez 5 gols dentro de casa e o Novo Horizontino fora de casa ganhou 1, empatou 3 e perdeu 1. Vamos dar uma olhada no histórico. O Grêmio está a 5 jogos sem perder, 4 jogos sem sofrer gols. O Novo Horizontino vem de 3 jogos sem vencer. Cara, olha os últimos jogos do Grêmio. 0x0, 0x0. Aí tem esse jogo aqui que é um jogo bônus, tá? Esquece esse jogo aqui contra o Grêmio, o Glória de Vacaria. Aí tem 0x0. 3 últimos jogos do Grêmio foram 0x0. Aí teve aqui um 1x1, teve um 1x0. Então, tropa, para esse jogo aqui, eu só iria a favor do Grêmio com empate, se essa cotação tiver acima de 1,50. Aí pode valer a pena. Sem o empate eu não vou, até porque, porra, gosta muito de empatar. O Novo Horizontino também jogando fora de casa. A gente viu ali que ele perdeu apenas uma e empatou 3 fora de casa. Então, assim, se for para você ir com empate, vale a pena ir a favor do Grêmio. Quem quiser em gols, menos gols. O Grêmio está com dificuldade de fazer gol, também está com dificuldade de levar. Novo Horizontino também não é lá um time over. Então dá pra gente ir com menos de 3 gols e meio e menos de 2 gols e meio também, tá? Pra mim esse jogo tem cara de ser 1x0 Grêmio, 0x0. Acho que vai ficar nessa pegada aí. Também às 9h30, indo agora para a Série A, eu tenho o Cuiabá contra Corinthians. Corinthians que é um time líder, simplesmente o líder. Jogou nada contra o Atlético Goianiense. Venceu, né? Futebol é bola na rede, então o Corinthians ganhou de 1x0. E é o seguinte, o Cuiabá está na zona do rebaixamento. Em 9 jogos ganhou apenas 2, empatou 2 e perdeu 5. Fez apenas 7 gols em 9 jogos e sofreu 12. E o Timão ganhou 5, empatou 3 e perdeu apenas 1. Fez 13 gols e sofreu 8. Vamos dar uma olhada no histórico. As duas equipes dos últimos 6 jogos em 5 foram ambas marcam. Cuiabá vem de 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer, 6 jogos seguidos sofrendo gols. E o Corinthians vem de 11 jogos de vencibilidade, dos últimos 5 em todos os 5. A gente teve menos que 3 gols. Bom, tropa, para esse jogo aqui é o seguinte, para mim o Corinthians não perde, tá? Mas é arriscado ir nesse dupla chance. Só que assim, se a gente pegar o momento das duas equipes, o Cuiabá está no momento que tudo dá errado para ele e o Corinthians está no momento que tudo dá certo para ele. É só você pegar esses últimos jogos do Corinthians, ele não tem jogado bem. Não jogou bem contra o Atlético Goianiense, não jogou bem contra o América Mineiro, mas as coisas acontecem, os resultados vêm para ele. Então acredito que ele não perca, no máximo empata, então pode ser interessante esse dupla chance. O mais 0,75 é interessante, o handicap asiático. Aí se o Corinthians perder por 1 gol de diferença, você só perderia a metade. E eu acredito que caso o Cuiabá vença esse jogo, não vai vencer por 2 gols. Só que ainda assim, esse tipo de jogo é melhor a gente ir nos jogos truncados, tipo menos 3 gols e meio ou menos de 2 gols e meio. Ah, mas esses últimos jogos você só tem falado under. É porque jogos brasileiros têm sido bastante under essa temporada. Não adianta a gente caçar gol em jogo que provavelmente não vai ter muito, tá? Isso aí na minha opinião. Igual o jogo do Flamengo ontem. Ontem a gente explorou gols. Falei que o Flamengo é o rei do ambas marcam. Falei que dava pra gente ir no margem de gol e meio. Mas são casos específicos. Esse tipo de jogo do Corinthians e do Cuiabá, igual teve também do Juventude e do Fluminense, são tipos de jogo que você já vê o jogo mais truncado. Então acredito que esse jogo também a tendência seja essa. Então eu exploraria o menos 3 gols e meio ou menos de 2 gols e meio. Eu não vejo esse jogo saindo 4 gols, tá? No máximo aqui vai ser um 2x1, 1x1, pode ser um jogo 0x0 horroroso também, mas esse jogo tem cara de 1x1, sabia? O jogo tem cara de 1x1. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos, tá? Pode ter jogos aqui com valor, mas para mim, os jogos que eu mais curti para amanhã são esses. Espero que a gente tenha um dia muito bom hoje. Falta só agora para bater o nosso bilhete, o mais de gol e meio da França. Espero que venha. Espero que amanhã já inicie um dia bom também. E amanhã vai soltar o nosso curso. Quem quiser ser profissional, bora para cima, hein? Bora para cima com conteúdo pra caramba. Tamo junto, muita fé. Pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma triplinha pra gente. Primeiro jogo eu coloquei mais de gol e meio entre Alemanha e Inglaterra. São duas grandes seleções e só a vitória interessa, então acredito no jogo de gols. Segundo jogo eu coloquei Grêmio empate anula. Acredito que esse é o jogo do Grêmio voltar a vencer. Mas como ele é o rei do empate, calma aí, Brasil.
Escolhi o rei do empate, a gente vai com um empatezinho aí pra ficar safe. E pra fechar, coloquei menos de 3 gols e meio entre Cuiabá e Corinthians. Acredito que vai ser um jogo mais truncado, um jogo que pode sair no máximo 3 gols, mas 4 eu já acredito ser bem difícil, até pelo estilo de jogo do Corinthians também. Essa é a nossa tripla deu total de 1.86 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento. Ao próximo disso, e tamo junto, muita fé, bora pra cima!